Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da formação de executivos da Nova SBE. E é com muito gosto que hoje vos dou as boas-vindas a este webinar, onde vamos falar sobre desenvolvimento de vendas e desenvolvimento de negócio. E gostava de vos apresentar os oradores de hoje, um corpo de docentes de excelência que vamos ter no nosso programa de Sales Strategy and Business Development, começando pelo professor Jorge Velosa, o nosso coordenador científico do programa e também professor da Nova SBE nas áreas de marketing e vendas, e um convidado muito especial, Gonçalo Bernardes, o diretor de vendas da Unilever e que também recentemente se juntou às vendas da Gallo Portugal. Hoje vamos discutir o que é que são estes novos desafios nas vendas e nas oportunidades de negócio. Quero só dar-vos uma pequena indicação técnica. Se quiserem colocar as vossas questões, por favor, utilizem a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E agora sim, vou pedir ao professor Jorge Velosa e ao Gonçalo que liguem as vossas câmaras e os vossos microfones e vou passar-vos a palavra. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, muito bem-vindos a todos, é um prazer estar aqui convosco. Hoje vamos fazer aqui uma pequena sessão da apresentação, em que vamos dar uma amostra de coisas que vamos fazer no curso, e depois, obviamente, tentaremos responder às vossas perguntas que colocarão no chat mais além. Eu vou começar só por fazer um sobrevoo do que é que nós queremos fazer no curso. O curso ainda é só em setembro, mas quero abrir aqui a estrutura do que nós vamos fazer. Basicamente, nós estamos numa altura em que a atividade de vendas e de business development é cada vez mais importante. E nós falamos de business development porquê? Porque o que nós temos de fazer é ajudar a desenvolver o negócio dos nossos clientes. Portanto, o que é que nós vamos fazer basicamente no curso? Num período tão difícil como o que nós temos passado nestes últimos 18, 16 meses, aquilo que nós temos de saber é ajustar a nossa proposta de valor. O que é que vamos oferecer para conseguir ajudar clientes a fazer o seu negócio crescer? Aqui o Gonçalo, que está connosco hoje, está numa empresa que teve muitos clientes fechados durante uma boa parte dos meses neste último período e depois da pandemia. Bem, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos falar de como é que nós podemos criar uma proposta de valor convincente. Hoje o que aconteceu em todo o lado foi uma alteração radical dos canais com que trabalhamos. Eu tenho um exemplo muito curioso em que uma equipa de vendas de grande dimensão que aceitava todas as encomendas de forma física, ou seja, com visita a cliente, começou a fazer encomendas por WhatsApp. Isto é uma coisa completamente invulgar. Isto significa que nós temos de compreender as alternativas de canais que temos e o que é que eu vou fazer com elas, não é? Ao mesmo tempo, nada disto se faz sem competências de negociação, que é uma das coisas que nós também incluímos no curso. Portanto, o que é que nós temos no curso? Temos aqui um bloco de estratégia de vendas para revisitarmos isto. Eu hoje vou falar um bocadinho de alguns dos temas que vamos ver nessa altura. Estratégia de vendas, que basicamente quer dizer, eu tenho um segmento, a este segmento vou oferecer uma determinada proposta de valor, uma oferta da minha empresa, tenho um determinado processo de venda e tenho um determinado go-to-market. Isto em segundos é o que nós chamamos uma estratégia de vendas. Mas, entretanto, o mundo mudou, portanto vamos ver algumas das coisas que se alteraram. Portanto, um bloco de estratégia de vendas, um bloco de novas tendências em canais e propostas de valor. Os canais mudaram muito, o omnicanal passou a ser automático, toda a gente usa não só vários canais, mas uma postura a que nós dizemos omnicanal e até alternativas da área do consumer para conseguirmos servir melhor a consumidores. E nós vamos também ver isso e ver a importância de coisas como a experiência no ponto de venda. Temos também um bloco de negociação e este bloco de negociação parte de relembrar conceitos nós não temos a oportunidade de ter aqui o professor Luís Almeida Costa, mas é um expert em negociação, já conduziu muitos programas desta natureza e o que nós vamos fazer nesse bloco é falar de principais conceitos e depois negociar e tratar mesmo de pacotes negociais e contratos de procurement. Em Key Account Management vamos falar dos conceitos e importância relativos a gerir grandes contas. Nós temos em todos os negócios um pequeno número de clientes que normalmente são uma parte significativa do negócio. E, portanto, o que é que nós podemos fazer para desenvolver negócio com estes clientes? E o Gonçalo Bernardes hoje mais tarde vai falar de como é que nós podemos, se quiser, fazer crescer um profit pool entre as duas partes a este respeito. E, portanto, passada esta muito breve introdução,
eu tenho aqui uma pequena apresentação para partilhar convosco, que inclui material que nós depois veremos com detalhe em setembro de 2021. E então, só depois agradeço que a Joana me confirme que estamos a ver a apresentação, quando eu a puser. Estamos sim, professor. Ok. Muito bem. E, portanto, este título é parte do nosso programa, é parte do que nós vamos fazer em setembro, logo no início, mas isto tem a ver com uma série de coisas que estão a passar aqui em vendas e que eu quero apresentar se quiserem, numa breve introdução. Primeiro, nós antes pensávamos que a compra era só um funil, ou seja, isto é, eu começava com muitas alternativas, colhia muitos leads e depois ia afunilando até chegar a uma escolha. Pois é, mas agora nós temos capacidade de ir à procura em muitas alternativas, somos um buscador digital, quer como consumidores, quer como empresas, e portanto nós dizemos que passamos de funis para streams ou para jornadas. Segundo, passamos a um mundo, não é multicanal, é omnicanal. E como já vamos ver, alguns dados recentes mostram que isto se tornou ainda mais relevante nos últimos tempos. Terceiro, o talento, a equipa que nós utilizamos na nossa área de Business Development é cada vez mais relevante. Porquê? Porque mudou. As competências que nós queremos dessa equipa mudaram. Tínhamos antes umas competências e agora precisamos de outras, porque precisamos de talentos diferentes para crescer em tempos diferentes. Então, o que é que nós queremos dizer com esta alteração de funis para jornadas? Isto é um exemplo de uma empresa que vende iluminação. Vocês pensem, eu nunca trabalhei em iluminação, mas é um setor como qualquer outro, e há muitas propostas de valor muito curiosas de indústrias diferentes. Uma das mais curiosas da iluminação é que uma empresa vendeu o aeroporto de Schiphol em Amsterdão, na Holanda, fez um contrato para fornecer a iluminação, não baseado num preço, mas baseado numa métrica que é a luz que conseguia pôr em cada zona do aeroporto, só para dar um exemplo de inovação em proposta de valor. Este é um outro exemplo, a empresa está disfarçada, podia ser qualquer uma das grandes provadas de energia, mas o que é que fez? Procurou mapear a jornada dos seus clientes. Isto é uma empresa que vende a outras empresas e não apenas a consumidores, e neste caso utiliza uma rede de dealers, de distribuidores, e mapeou a sua jornada de cliente. Não um funil, mas uma jornada, como eu dizia há bocadinho. Quais eram as componentes deste funil? Bem, primeiro é a especificação. Esta especificação é uma parte muito importante, porque o cliente, que, por exemplo, está a ser aconselhado por um arquiteto a fazer algo numa obra, precisa daquela especificação. Depois, precisa de um mecanismo para fazer a comparação de preço. E, portanto, os dealers que trabalham com esta empresa precisaram de arranjar uma forma de, no seu site, ter um comparador de preço mostrando alternativas. Depois havia a compra, e hoje, quando nós procuramos, quando os clientes de uma organização procuram alternativas, encontram muitas alternativas, daí a ideia de que eu que eu penso não num funil, mas numa jornada, porque eu expando, por exemplo, o número de fornecedores ao continuar à procura, e depois compro. Mas depois compro e não acabou. Eu tenho uma experiência de serviço, ou seja, uma experiência deste fornecedor de iluminação, que depois vou partilhar, e esta partilha vai gerar inspiração para a próxima compra. E, portanto, estão a ver, em vez de falarmos de um funil, estamos a falar de uma jornada, de um Customer Decision Journey. E este é um dos temas a que iremos voltar. A outra curiosa é o que é que tem mais influência em vendas entre organizações, em B2B. E nós podíamos pensar, bem, estamos na era de social media. Isto é um trabalho muito recente, já foi revisto recentemente, e basicamente qual é a probabilidade de influenciar uma decisão de compra neste mundo B2B? Como é que eu em Business Development consigo melhor influenciar uma decisão de compra? É a interação direta com o fornecedor, e a seguir vêm as referências, e a seguir vêm eventos pessoais ou virtuais, e já vamos ver como é que isto mudou, ou apresentações de vendas. Por exemplo, publicidade ou social media, neste caso, por exemplo, utilizando o LinkedIn, tem muito menos influência do que a interação, neste caso, como já vamos ver, eventualmente por vídeo, com alguém da equipa de vendas. E agora, só para partilhar convosco algo um trabalho que a McKinsey
apresentou agora recentemente, em março, com um número significativo de respostas. O que é que aconteceu com estes nossos canais que utilizávamos para servir clientes? Aqui nestes gráficos estão a ver como é que uma empresa identifica e procura novos fornecedores, como é que considera e avalia esses fornecedores e como é que faz a encomenda e como é que faz a recompra. E em todos os casos, isto acabou, os resultados são de fevereiro de 21, portanto isto tem muito pouco tempo, 2/3 dos compradores preferem interação remota ou digital self-service a uma interação pessoal. Porquê? Porque nós estamos em pandemia, portanto os contactos pessoais reduziram-se dramaticamente. Portanto, interações pessoais em redução, interações digitais em grande crescimento, e 2/3 dos compradores a preferirem interações remotas ou digital self-serve à interação tradicional com o vendedor. E será que isto funciona? Portanto, será que isto serve para servir clientes atuais e clientes novos? E aqui os resultados são também esclarecedores. 83% dos clientes atuais, estão a ver aqui na quarta coluna contada à vossa esquerda, 83% dos clientes atuais, em fevereiro de 2021, achavam que o contacto deste novo modelo de servir clientes remotamente é algo ou muito mais eficiente do que o contacto prévio, o contacto remoto tradicional, ou o contacto físico tradicional. Para novos clientes, a mesma coisa, 83% dos inquiridos achavam que o contacto remoto é eficaz. Portanto, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, estamos na era omnicanal, estamos a utilizar ferramentas que antes não utilizávamos para servir clientes. E, portanto, o que aconteceu nesta mesma análise, e complementada com o outro trabalho que fizeram em outubro do ano passado, a maior parte das empresas B2B mudaram o seu go-to-market, a sua estratégia de servir o mercado, do seu modelo tradicional em pessoa para o digital, com muito peso do vídeo e do chat online. E, portanto, quer a videoconferência, quer o chat, passaram a ocupar muito espaço aqui. Há bocado dei-vos um exemplo de uma encomenda em social media. Mais uma vez, o que é que aconteceu em termos de vídeo? A venda tradicional e em pessoa baixou 55%, a interação digital subiu por videoconferência 69%, utilizando online chat 31%. Portanto, tivemos uma alteração do go-to-market, como é que eu vou servir o cliente, de uma interação tradicional para uma interação completamente nova. Portanto, o omnicanal passou a ser a regra e o que eu utilizo para fazer negócio. Havemos de voltar a ter interações físicas, mas encontramos um novo route to market, uma nova forma. Já muitas empresas falavam de inside sales, pois agora descobrimos que elas ainda se tornaram mais evidentemente utilizadas. E qual é a ferramenta que utilizamos nesta situação omnicanal? Como nós hoje estamos aqui a utilizar o Zoom, e então neste número de respondentes muito grande, que a McKinsey avaliou, preferem o contacto, a pergunta era, preferem o contacto por vídeo ou por telefone? E a maior parte dos respondentes preferiu o vídeo para telefone, para reuniões dentro da companhia, para reuniões com clientes existentes, para reuniões com prospects e para uma reunião com, por exemplo, um fornecedor. E, portanto, temos aqui uma visão um bocadinho diferente de o que é que temos de aprender hoje. E o que é que temos de aprender hoje é também um dos temas que nós vamos tocar também. Um dos temas é seguramente a negociação, que está incluída, mas as competências tradicionais da nossa equipa podem ter mudado. Nós podemos ter coisas novas que precisamos. Esta é uma comparação das competências no passado, este é um trabalho feito até 2015, e as competências-chave hoje. E onde é que vemos alterações? Do lado esquerdo tem as competências anteriormente, ou seja, anteriormente era preciso desenvolver leads, empenhar tempo para conseguir sucesso, qualificar prospects e lidar com tarefas múltiplas.
Agora, a ideia é que eu tenho de saber muito bem escolher prioridades e verem o que é que vou escolher, por exemplo, devotando o meu tempo adequadamente a contas ou a grandes contas, perceber qual é a visão estratégica do negócio e partilhar isso com a minha equipa e com a equipa de gestão e perceber muito bem do negócio para conseguir ter resultados mais, se quiserem, mais adequados e para conseguir ter um esforço de equipa que me consegue entregar resultados. Muitas destas coisas já existiam antes da crise e eu vou só aqui ilustrar uma imagem que vou passar rapidamente, nós depois vamos voltar a isto no curso. Uma organização como a Microsoft, na sua área absolutamente B2B, em que passou a vender software as a service, teve de mudar, e já tinha mudado em 2019, e portanto quando começou este progresso para uma situação completamente nova, a companhia já tinha feito uma grande revolução, isto é no negócio corporate, portanto vender software em software as a service para empresas, e criaram algumas coisas novas que eu queria aqui ressaltar, como alerta para algumas das coisas que passamos a ter de fazer. Uma das novidades foi criar um Customer Success Unit. Ou seja, esta empresa vendia pacotes de software todos os 3 anos e agora passou a ter de vender um software as a service. E isso significa que passou a estar preocupada em que o negócio do cliente funcionasse com o seu produto. E, portanto, para isso que criou um Customer Success Manager. Outra curiosidade que aqui apareceu foi a venda digital, ou seja, o número de inside sales dentro da Microsoft em corporate aumentou dramaticamente e realocaram muito o esforço que esta equipa fazia. E chamaram a isto Commercial Sales Transformation. Uma das coisas que descobriram é que podiam ter accounts para grandes contas com mais tempo e fazer muita venda de inside sales, ou seja, sem ser vendedores físicos no exterior, a fazer muitas vendas mesmo para contas grandes. Isto é apenas uma amostra das coisas que nós vamos fazer e ficarei depois à disposição para as vossas perguntas. Já ocupei aqui um bocadinho de tempo demais e passo agora já a palavra ao Gonçalo. Gonçalo, obrigado. Nada, professor Jorge Veloso, é sempre um gosto ouvi-lo, é sempre interessante ouvir estas novidades que partilha connosco. Do meu lado, e como o professor Jorge Veloso já referiu, o objetivo é, eu não sei se já estão a ver a apresentação, já, agora. Pronto. Do meu lado, o objetivo eu gostava hoje, como o professor Jorge Veloso já referiu, eu vou falar um bocadinho de Key Account Management e da importância de fazer a gestão de contas, de grandes contas, explicando alguns conceitos básicos, mostrando alguma evidência e depois dando alguns exemplos práticos. E o que eu trago aqui hoje é exatamente um dos temas de Key Account Management, que é a gestão do profit pool, do joint profit pool entre retalhistas e fabricantes. E os 3 pontos que eu queria partilhar convosco hoje era, em primeiro lugar, obviamente, explicar o conceito, em segundo lugar, sistematizar algumas ideias e depois dar um exemplo. O conceito de profit pool, basicamente, é um conceito muito básico. Não é mais do que a soma do lucro do retalhista com o lucro do fabricante. E, como devem imaginar, o objetivo de cada um dos operadores neste mercado é aumentar o seu lucro. E se há indústria onde as relações são de longa duração, é a indústria de bens de grande consumo. E numa indústria onde as relações são de longa duração, a forma mais sustentável de fazer negócio é que o negócio seja bom para ambas as partes. Porque se eu não ajudo a outra parte, rapidamente eu deixo de ter um parceiro e passo a ter um oponente. E, portanto, daí a importância de ambas as partes trabalharem em conjunto. Ainda assim, existem no mercado português e em muitos outros mercados operadores que gostam de trabalhar de forma cooperativa e conseguem maximizar o lucro para ambas as partes.
Há operadores que fingem que trabalham de forma cooperativa, mas são oportunistas e, portanto, os resultados depois não são os mesmos. E há operadores que, de forma transparente, estão apenas interessados em maximizar a sua parte do lucro e não o todo. Mas o mais relevante é que o que a evidência mostra é que, quando trabalhada em conjunto, esta profit pool é normalmente maior do que quando se tenta trabalhar isoladamente. E, obviamente, quando o bolo é maior, a fatia para cada um dos operadores é maior. E segundo um estudo que a Bain fez recentemente, o que os números revelam é que, em média, o profit pool, quando trabalhado em conjunto, é 10% maior do que a média. E isso significa uma mais-valia tanto para fabricantes como para fornecedores, de um ganho de margem que se estima à volta dos 2 a 3 pontos percentuais, que de facto é relevante para esta indústria. E, portanto, o que a evidência mostra é que, sem dúvida, é trabalhar em conjunto 1 mais 1 igual a 3. E, portanto, existe uma clara vantagem, e os números mostram isso, a evidência mostra isso, há uma clara vantagem em trabalhar em conjunto. A questão é que, mesmo sendo um cenário atrativo, o que nós vemos é que apenas, e portanto, quando olhamos para quando olhamos para todos os Joint Business Plans que foram feitos, ou para a amostra de Joint Business Plans que a Bain reuniu, o que nós vemos é que em apenas 60% deles se conseguiu fazer crescer o profit pool. E que em apenas 27%, ou seja, em apenas 1 em cada 4 casos, o profit pool cresceu tanto para o retalhista como para o fabricante. É impressionante também olhar para casos em que maus comportamentos, em que formas de trabalhar individualistas levaram a que, inclusive, o profit pool caísse. E estamos a falar de 23% dos casos em que o profit pool, em vez de ficar maior, fica menor. E, portanto, o que é importante aqui é tentar perceber o que é que fazem os 27% dos casos em que o profit pool cresce para ambas as partes. E segundo uma sistematização da Bain, foram identificados 5 fatores que caracterizam estes casos de sucesso em que o profit pool cresce para cada uma das partes. Em primeiro lugar, obviamente, tem que haver uma noção clara dos economics e da estratégia de cada uma das partes. Ou seja, cada uma das partes tem que se saber colocar no lugar do seu parceiro para perceber o que é que motiva as suas decisões e o que é que motiva as ações que cada um deles toma. E, portanto, depois de perceber muito bem o que é que leva à tomada de decisão em cada uma das organizações, e se cada um deles perceber a do seu parceiro tão bem como percebe a sua, mais facilmente vai agir em conformidade. Depois de perceber essa realidade, é importante desenhar um plano que dê resposta às necessidades, não só às suas necessidades, como às necessidades da outra parte. E, portanto, é importante mostrar à outra parte what's in it for me, ou seja, o que valor acrescentado é que esta parceria, é que este plano traz para ambas as partes. Obviamente que isto só se consegue quando se tem uma visão mais estrutural e uma visão de médio e longo prazo para conseguirmos, de facto, resultados estruturais. E nesta indústria é fácil cair na tentação de olhar apenas para o curto prazo, até porque muda tudo muito rápido e estamos sempre a olhar para o hoje e para o agora. Mas nós, percebendo que muitas vezes as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente e quer dizer, o médio prazo é um conjunto de curtos prazos, nós nunca podemos perder a visão de para onde é que queremos ir, porque só assim é que nós conseguimos introduzir mudanças estruturais. E, portanto, o que nós precisamos é saber qual é a direção. Muitas vezes vamos ter que fazer desvios, mas se sabemos para onde é que queremos ir, o que é importante é depois corrigir esses desvios. E, portanto, para conseguirmos chegar
a um bem comum e um bem que beneficie ambas as partes. Só assim se consegue ganhos de forma sustentável. Em quarto lugar, outro dos fatores críticos de sucesso é que, sem dúvida, tem que haver uma maximização dos touch points. O que é que isto quer dizer? Tem que haver um contacto. Isto não pode depender apenas da equipa comercial. Tem que haver um maior número de pontos de contacto possível. Tem que haver contacto de marketing com marketing, finance com finance, supply chain com supply chain. Ou seja, tem que haver equipas multidisciplinares que, inclusive, tenham KPIs partilhados para conseguirem desenvolver o negócio de forma mais sustentável. Obviamente que isto só é possível quando uma companhia dentro da própria organização existe uma perfeita articulação entre todos os departamentos, ou seja, não existem silos. Porque tem que existir, para que isto funcione, para que tudo funcione, tem que haver uma grande flexibilidade e uma grande rapidez de decisão de ambos os lados, para se aproveitarem os ganhos e desta forma se conseguir aproveitar todas as oportunidades que surjam muito rapidamente. E, portanto, basicamente estes são os 5 fatores que são consistentemente identificados em profit pools que crescem. E só para, e antes de terminar o meu tempo, eu penso que ainda estou dentro do meu tempo, eu trazia só aqui um pequeno exemplo, e não trago mais slides para não os massacrar, mas há um exemplo engraçado da indústria, numa das categorias onde eu trabalho. E tem a ver, estou a falar da categoria de amaciadores de roupa, onde havia a intenção de fazer uma passagem dos amaciadores de roupa de amaciadores diluídos para amaciadores concentrados. E, portanto, havia a noção de que havia mais ganhos, nomeadamente para a indústria, em ter os amaciadores, em vender amaciadores concentrados do que amaciadores diluídos. E isto era algo que estava a ser tentado há 10 anos. Portanto, durante 10 anos que se tentou várias vezes fazer esta passagem, fazer com que o consumidor mudasse de um lado para o outro. E, desde logo, obviamente, que para a Unilever e para a indústria havia ganhos claros, não é? Desde logo, ao nível da qualidade do produto, portanto, o produto era, sem dúvida, um produto, o produto concentrado entregava mais ao consumidor. Havia uma questão de margem, obviamente este produto libertava mais margem, e nomeadamente para a Unilever, este era um segmento que nós dominávamos e, portanto, à medida que ele crescesse e nós mantivéssemos a nossa posição competitiva, a nossa posição no todo cresceria também. Obviamente houve aqui uma série de questões com o consumidor, porque o consumidor havia barreiras que nós tivemos que ultrapassar, mas o mais importante, e havia aqui um fator crítico de sucesso, que era nós tínhamos que ter o buy-in dos nossos clientes. E, tal como vos dizia há pouco, nós só conseguimos, de facto, fazer o clique quando nos pusemos no lugar dos nossos clientes. E começámos a tentar perceber o que é que os pode levar a nos ajudar a acelerar esta migração de amaciadores diluídos para concentrados. E, obviamente, vamos ver fatores, o que é que movia o retalho. E, desde logo, havia aqui a rotação dos produtos, era essencial. O espaço linear é um bem escasso e, portanto, a maximização do valor de vendas e da margem por centímetro linear é sem dúvida, um fator crítico de sucesso, bem como o espaço de armazém. Não é? Ou seja, os ganhos de eficiência, os ganhos logísticos também são algo que é sempre apreciado pelos nossos clientes. Em paralelo com estas questões mais operacionais, existia também a satisfação dos consumidores. E o que nós sabíamos era que o mercado internacionalmente já tinha feito esta passagem, havia uma experiência de consumo que era reconhecido que era melhor com este tipo de produtos, e havia também algo que melhorava a experiência de compra, que era transportar um produto bastante mais leve e mais cómodo de utilizar. E, portanto, na altura surgiu-nos a ideia de abordarmos um dos nossos clientes
para fazermos, explicando isto, e para fazermos um teste penso que na altura foram em 20 lojas. Mas, só para terem uma noção, na altura os amaciadores concentrados valiam apenas 20% do mercado. E, portanto, a primeira reação foi logo, vocês devem estar doidos. Portanto, ou seja, existe aqui um potencial de perda enorme. Mas o que nós dissemos foi, o que nós pretendemos não é perder. Ou seja, o que nós pretendemos é ganhar. Não é? E existe ganhos claros para a Unilever, que eu referi há pouco, mas há ganhos claros para a indústria e ganhos claros para ambas as partes. Inclusive, para o retalhista, ao termos produtos concentrados, eu conseguiria, inclusive, diminuir o espaço linear desta categoria, mantendo o valor da compra e aproveitar esse espaço para outras categorias que pudessem, inclusive, acrescentar mais valor. E, portanto, decidimos fazer o teste, com alguma relutância por parte desse nosso parceiro, mas fizemos o teste e implementámos 20 lojas onde deixámos de ter amaciadores diluídos e passámos apenas a ter amaciadores concentrados. E o que nós vimos foi que, ao fim de 6 meses, os ganhos para ambas as partes eram, inclusive, superiores ao que nós tínhamos estimado no business case. E, portanto, claramente houve aqui ganhos não só de eficiência logística, como ganhos de reputação do produto. Os consumidores daquela insígnia, ou daquelas lojas, estávamos a falar apenas de 20 lojas, de facto perceberam o movimento e adotaram. Obviamente isto não foi feito isoladamente, houve um conjunto de campanhas de marketing, um conjunto de campanhas de sampling, de ferramentas que utilizámos para fazer este movimento, mas a realidade é que, ao fim de ano e meio, nós estávamos a conseguir implementar isto nesta cadeia especificamente. E pouco tempo depois, as outras cadeias seguiram. E só para terem uma noção, neste momento, os amaciadores concentrados já valem mais de 80% do mercado, trazendo ganhos não só de margem para ambas as partes, como também de ganhos de eficiência logística e de experiência para o consumidor. E, portanto, este é um dos exemplos em que nos tivemos que pôr nos pés da outra parte, mostrámos-lhes porque é que era importante para eles, obviamente nunca escondendo porque é que era importante para nós, e conseguimos que o teste desse resultado. E, portanto, este é apenas um dos exemplos que eu trazia aqui hoje. Se calhar não demora muito mais tempo para deixar alguns outros exemplos para o nosso curso, mas este é o tipo de estrutura que nós pretendemos implementar, ou seja, mostrar um bocadinho quais são os princípios que nos regem e depois ilustrar com alguns casos práticos. E pronto, do meu lado penso que é tudo, não sei se tem alguma dúvida, mas passo a palavra à Joana para o Q&A. Gonçalo, muito obrigada. Professor Jorge Loza, muito obrigada também. Acho que enriquecemos bastante aqui, pelo menos nestes 20 minutos, com as vossas explicações. Nós não temos muito mais tempo, mas eu acho que vou fazer, pelo menos tentar fazer aquela pergunta que nós chamamos para $1 billion, não é? Como é que negócios que estavam fortemente dependentes de uma venda física passam para uma venda online? Como é que foi esta reinvenção? Eu posso falar do meu ponto de vista, mas o Gonçalo tem uma equipa que acabou de passar por isso, não é? E, portanto, o que vocês viram nos dados foi que ajustámos. Portanto, o que aconteceu foi que a interação passou a ser por vídeo. E isso aconteceu all across the board. Depois, o que nós não sabíamos é se isso funcionava. Eu não tenho uma métrica do negócio português, a não ser num caso que vi, em que passou a funcionar. Mas eu gostava de ouvir o Gonçalo a esse respeito, porque tem uma enorme equipa de vendas que teve de ficar em casa há algum tempo. Exatamente, ou seja, temos aqui interações a vários níveis. A nível de as lojas nunca fecharam, portanto, nós tivemos a nossa equipa de vendedores de field nunca saiu, nunca deixou de visitar as lojas, mesmo na altura crítica, e nunca deixou de as visitar, pura e simplesmente porque, não sei se recordam, mas no início da pandemia houve uma corrida às lojas que fez com que
muitas prateleiras ficassem vazias e a dificuldade dos nossos clientes era trazer o produto dos armazéns para o linear. E, portanto, nessa altura, a indicação que nós demos às nossas equipas de field foi: o que nós precisamos é ajudem os nossos clientes a encher as prateleiras, porque uma prateleira vazia gera pânico e gera ainda mais compra de abastecimento. E, portanto, isso era algo que os nossos clientes não queriam que acontecesse e algo que nós também não queríamos que acontecesse, porque isso depois gera uma pressão enorme sobre toda a cadeia logística. E, portanto, numa primeira fase, os nossos vendedores deixaram de ter a função de convencer as lojas a comprar mais e de fazer negócios e para ajudar as lojas a fazer o replenishment das prateleiras. Ao nível dos contactos com as centrais, ainda hoje em dia nem nós vamos aos escritórios deles, nem eles vêm aos nossos escritórios, mas nunca perdemos o contacto. Tal como estamos aqui hoje a ter esta reunião, nós facilmente substituímos as reuniões presenciais por reuniões de vídeo. Aliás, passámos até a ter, muitas vezes, reuniões mais frequentes, porque uma das coisas que estas videoconferências nos trouxeram foi um rigor nos timings. E, portanto, porque se eu tenho um slot de 1 hora, é 1 hora. Porque eu a seguir, provavelmente já tenho outro slot marcado logo a seguir. E o meu cliente também. E, portanto, isto trouxe-nos um rigor que nos permite aproveitar o tempo de forma muito melhor. E, portanto, permite-nos, inclusive, incrementar o nível de interações que tivemos e, como devem calcular, havia uma necessidade de aumentar essas interações para colmatar a não presença física. E, portanto, isso é algo que, infelizmente, ainda hoje estamos a viver e, portanto, ainda não passamos para o contacto pessoal. Só, quer dizer, ao nível das equipas internas, é que estamos agora a regressar aos escritórios lentamente e com toda a gente com uma grande vontade de voltar ao escritório e de partilhar ideias presencialmente. E como dizíamos há pouco, nós somos um povo latino, inclusive toda a gente se calhar até tem vontade de se abraçar, mas a presença física é algo que é importante na nossa cultura e, portanto, é algo que eu acredito que rapidamente será retomado assim que estejamos todos mais protegidos. Gonçalo, muito obrigada, professor Jorge Velosa. Nós por aqui já retomamos e obviamente que estamos à vossa espera para frequentarem não só este programa sobre Sales Strategy and Business Development, mas também para nos visitarem no nosso campus. Eu agradeço em nome da Nova a vossa presença aqui hoje. Este webinar foi gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, Gonçalo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O professor Jorge Velosa também agradeço a sua presença e um resto de boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado.